Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Mercúrios. Dessa vez estou aqui com Alexandre Senra, né? O cara é procurador da República, coordenador de um MBA em criptoativos lá na PUC de Pernambuco e também tem várias certificações diferentes aí. É um cara que está bem nesse mundo do direito e de cripto há um bom tempo aí. Acho que é a melhor pessoa que a gente tinha para poder falar sobre esse assunto do marco legal dos criptoativos, exatamente quais foram os decretos passados aí nos últimos dias. Ô Alexandre, quer dar seu boa noite aí pro pessoal, se apresentar? Com certeza, boa noite a todos aí, eu já fui muito bem apresentado pelo Carlos, e o nosso objetivo principal aqui é tirar as dúvidas que vocês possam ter e dizer, né, o que essa nova legislação muda na vida de vocês, né? Porque é muito bacana, agora a gente tem uma lei, tem um decreto, legal, o que vai mudar de prático para mim? Então a ideia principal do nosso encontro de hoje é trazer algumas informações aí que podem ser bem relevantes. Boa, isso aí. E pessoal, já vão deixando as dúvidas de vocês aí, né? Além de deixar o like, lógico, para ajudar essa live a chegar em mais pessoas. Deixem aí, por favor, as dúvidas de vocês nos comentários, porque eu vou favoritar elas e puxar todas elas aqui ao longo da live, né? Eu sei que tem gente que estava com dúvidas em questão de P2P, no que muda para o investidor, o que isso pode ter a ver com as regulações ao redor do mundo. Então perguntem aí, porque a live de hoje é para isso. Agora, Alexandre, você estava me falando, né, que antes da gente falar exatamente o que foi esse último decreto aí, seria interessante apresentar para o pessoal as leis que já estavam vigentes aqui no Brasil antes, né? Você falou que tinha uma lei de 2019, que o Congresso já tinha decidido algumas outras coisas, até em termos de tributação. Você quer falar um pouco dar esse pretexto ali para meio que deixar todo mundo na mesma página, assim? Vamos lá, então. Seria importante, né, Carlos, a gente começar afastando algumas falsas convicções. E uma delas é aquela ideia de que o ambiente cripto é uma terra sem lei porque não tem regulação, não tem regulamento. Isso não é verdade hoje, isso nunca foi verdade. Notem. Existe, por exemplo, um crime que é o crime de estelionato. Não é porque você cometeu um estelionato com criptomoedas que deixou de ser um crime. É assim que o direito funciona. Você pode não ter uma legislação específica, mas enquanto você não tem algo específico, o que existe de genérico se aplica às novas tecnologias. Então, primeiro a gente tem que afastar essa possível incompreensão. Uma visão meio utópica, né, que muitas pessoas tinham, assim, de tratar cripto como um mundo separado das leis que a gente já tinha vigentes, né? Pois é. Se você tem a sociedade, você tem regulação, né? Não quer ter regulação, você precisa morar lá, numa ilha, e ser lá o náufrago, né? A partir do momento que você tem pessoas convivendo na sociedade, tem que seja alguma regulação. Gostemos disso ou não. Segundo ponto, a gente começa a ter uma regulação específica sobre o tema criptoativos em 2019, quando a Receita Federal edita uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa 1888 de 2019, criando algumas obrigações para as pessoas que mexiam com criptoativos, de lá para cá. A que mais vai nos interessar é a seguinte: obrigação de informar movimentações para a Receita. Então, todas as pessoas que tivessem residência ou domiciliadas no Brasil, que tivessem, de 2019 para cá, movimentado em um mesmo mês mais de 30 mil reais fora de exchanges nacionais, veja, mais de 30 mil fora de exchanges nacionais, deveria informar isso para a Receita Federal. O que você faz dentro de exchange nacional não entra nesse cômputo e não importa. Você não precisa informar nada. Sabe por quê? Porque a exchange nacional já informa tudo para a Receita Federal, independentemente de quanto você tenha movimentado.
E aí, fiz uma comprinha aqui. Eu faço sempre compra fracionada, assim. Eu compro R$ 200 em Bitcoin por mês. Todo mês, a Exchange Nacional onde você tem conta informa isso para a Receita Federal. Então, essa foi a primeira regulação que a gente teve, lá em 2019. O tempo foi E passando. começando pela parte dos impostos, né? Como é de maior interesse do regulador, né? Exatamente, né? Começou pela parte dos Quando você impostos. quiser que eu compartilhe sua tela aqui com o pessoal, só falar Ah, aqui. compartilha a tela então aí, Carlos. Vamos compartilhar a Boa, tela já para deixa passar aqui. rapidinho aqui na instrução. Essa aqui então é na instrução. Vejam o que eu grifei aqui em amarelo, que curioso, né? A instrução, como não podia deixar de ser, né? Ela definiu o que deveria ser entendido como criptoativo. E eu sublinhei aqui, ó, a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta. Então, notem que essa definição aqui, rigorosamente, não deveria pegar NFTs, porque representação digital de valor denominada em própria unidade de conta é próprio de tokens fungíveis, de criptomoedas, não de tokens não fungíveis. Parte final da definição, e que não constituem moedas de curso legal. Muitos de vocês vão se lembrar do que aconteceu em 2021 com El Salvador. O que El Salvador fez com o Bitcoin? Adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, de curso forçado. E é isso. Não é que El Salvador começou a aceitar o Bitcoin. O Bitcoin hoje é moeda oficial em El Salvador, junto com o dólar norte-americano. Em 2022, tivemos um outro país, República Centro-Africana, também adotando o Bitcoin como moeda de curso legal. E essa definição ficou um pouco prejudicada. Apesar disso, nunca se duvidou que NFTs deveriam ser declarados na declaração do imposto de renda, se atingidos lá alguns requisitos, né? E o Bitcoin também. Tanto que ao longo dos anos existe código específico na declaração de imposto de renda para você preencher qual que era a sua posição em Bitcoin no dia 31 de dezembro do ano anterior. Por que eu estou dando essa volta, Carlos? Porque tem mais uma coisa que principalmente quem não é do direito precisa entender. Definições tornam-se obsoletas e definições muitas vezes não são rigorosamente observadas. Então não dá para a gente chegar e falar, eu não vou informar os meus NFTs porque a definição de criptoativo que está na instrução normativa só abrange tokens fungíveis. Não cola muito isso, porque não existe esse rigor todo na observância das definições que eles mesmos fazem. Beleza? E a prática estabelecida já foi uma, né? Então começou a valer aquilo ali e continua valendo, né? Isso era de 2019 também, né? Quem é que falava de NFT em 2019? Em 2019, Bitcoin não era mais de curso legal em lugar nenhum. Né? E tinha lá também uma definição de exchange de criptoativo. Importante que eu destaquei aqui embaixo, olha só. Essa obrigação de informar todo mês as movimentações para a Receita Federal era das exchanges domiciliadas para fins tributários no Brasil. O que isso significava em termos práticos? Apenas exchanges que tivessem sede fixa no Brasil que prestavam essas informações. A Binance, a grande dúvida do pessoal, né? A Binance agora, sim, reporta ou não reporta as minhas movimentações? Não reporta ainda, porque a Binance não é domiciliada para fins tributários no Brasil. A Binance presta serviço para brasileiros, mas o domicílio fiscal dela é em outro país. Beleza? E o Alexandre, Claro, falei, cara. até aproveitando que você falou isso aí, teve aquela época em que o CZ ele teve aqui no Brasil, até se encontrou com o Dória, né, na época governador de São Paulo, aí o pessoal falou que a partir de agora a Binance vai começar a reportar mais coisas, vai se adequar mais à regulação. A gente teve alguma mudança naquela época ou foi mais uma visita meio diplomática assim, a negócios? Olha só, de fato nada mudou naquela época, tá? Apesar de todo o discurso. Mas naquela época deixou claro que existia uma confusão muito grande na cabeça das pessoas entre a exchange fazer esse reporte mensal de informação e a exchange atender decisões judiciais, cooperar com o país. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu digo para você que mensalmente a Binance não manda as informações para a Receita Federal, isso não significa que se chegar uma ordem judicial lá na Binance pedindo para ela prestar as informações todas da conta da Alexandre Senra, eles não vão prestar. Eles prestam. Todas as grandes exchanges atendem decisões judiciais de outros países. Tá? Então é isso. Ela voluntariamente, sistematicamente não envia essas informações, mas se ela for provocada a isso, ela vai cooperar. Todos os grandes exchanges tendem a cooperar.
Boa, perfeito. Mas pode seguir aí, então. Então, vamos lá. E aí a gente ficou nesse cenário aí até 2022, quando a gente teve a emissão de um parecer da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, sobre criptoativos e mercados de valores imobiliários. E aí a gente teve uma outra definição de criptoativos. Olha só, criptoativos são ativos digitais representados digitalmente, protegidos por criptografia, que podem ser objeto de transações executadas e armazenadas em tecnologias de registro distribuído. Essa já é uma definição que pega mais os abrangente, NFTs, né? Já fica mais abrangente. Isso aí. Tem a gente poderia fazer algumas críticas e tal, mas é uma definição bastante satisfatória, né? E esse parecer consolidou o entendimento da CVM sobre as normas aplicáveis aos criptoativos que forem valores imobiliários. Em outras palavras, esse parecer teria dito quando que um criptoativo seria ou não valor imobiliário. E aí, só para lembrar o pessoal, né, se você prosseguir, que essa questão de uma cripto ser ou não um valor imobiliário é o que está pegando agora lá nos Estados Unidos, né? Tá dando todas aquelas polêmicas envolvendo a SEC, então acho interessante a gente dar uma olhada aí, né? Tendo isso em mente, né? Exatamente, Carlos. Olha só. Isso não é uma questão terminológica só. Eu vou chamar então de valor mobiliário ou eu vou chamar de algo que não é valor mobiliário. Não é isso. Você categorizar qualquer ativo como valor mobiliário tem como efeito prático trazer uma regulação pesadíssima e a necessidade de autorizações para negociação, para emissão, para custódia, realizadas pela Comissão de Valores Imobiliários no Brasil e pela SEC nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, você vai ter que ter reportes financeiros regulares, né, mostrando ali, abrindo os números da sua empresa, dependendo de qual for a situação ali, se for um capital aberto, vai ter que ter determinados requisitos tributários, de governança, né? Então, assim, você entra num jogo mais complicado, né? Digamos assim, o pessoal começa a te observar mais de perto, né? E olha só, negociar valor imobiliário sem autorização da CVM, sabe o que é? Crime no Brasil e talvez seja nos Estados Unidos também. Tem uns tipos penais nos Estados Unidos que podem abranger essa conduta de negociar valor imobiliário sem autorização da SEC. Bom, e aí o objetivo desse parecer, então, era dar maior previsibilidade e segurança. Qual o problema? O problema é que esse parecer choveu no molhado. Ele não disse nada de novo. O que ele falou só é o seguinte, olha, a gente vai adotar uma divisão dos tokens, uma classificação dos criptoativos, de uma maneira funcional. Para que eles servem? E eles dividiram os tokens em tokens de pagamento, são aqueles que buscariam replicar as funções de moeda, tokens de utilidade, que seriam usados para adquirir ou acessar determinados produtos e serviços, e token referenciado a ativo. Então, notem, a gente tem aqui 3 espécies, e dentro de uma delas, a gente tem os security tokens, stablecoins, NFTs, etc. Dentro dessa espécie aqui. Então, aquele primeiro ali, Alexandre, só para ver se ficou claro, aquele primeiro tipo ali entraria um Bitcoin, por exemplo, ali o segundo tipo, uma Chainlink, que é uma Uniswap, alguma coisa assim que fosse um token mais nativo para cumprir uma função, né? Seja de pagamento ali no protocolo, ou então de governança, e aí aquele terceiro tipo ali entraria aquilo que o pessoal chama de ativos tokenizados, mas aí entra o resto, né, também. Então entra NFT e stablecoin também, é isso? Isso aí. Cuidado só com o seguinte, pessoal. Token de pagamento, olha como é que ele está sendo definido. Token que busca replicar funções de moeda. Não confundam isso com o que é criptomoeda no sentido técnico. Carlos bem sabe disso. Criptomoeda no sentido técnico é o ativo que você usa para remunerar o uso de uma determinada blockchain. Então, cada blockchain tem uma criptomoeda. A criptomoeda da blockchain do Bitcoin é o BTC. A criptomoeda da blockchain do Ethereum é o ETH. Da blockchain da Polygon é a Matic. E a gente aprende essa diferença naquele pior momento, né? Quando você envia o SDT pela bridge da Ethereum para Polygon e descobre que você não tem Matic para fazer mais nada. E aí você manda mensagem nos grupinhos, alguém me manda aqui Matic para eu não ter Matic.
Pois é. Aqui, criptomoeda é outra coisa. Aqui, criptomoeda, o token de pagamento, é qualquer ativo que busque replicar funções de moeda. Beleza. Vocês devem ter percebido que uma stablecoin é um token que busca replicar funções de pagamento também, né? De moeda. E aí? E aí a CVM esclareceu, olha só, essas categorias não são exclusivas. Os tokens podem estar em 2 delas e até nas 3 delas. Porque é uma categoria com base na finalidade. Para que serve o token? Ele pode servir para as 3 coisas, por exemplo. Entendi. E aí ele fala, em termos práticos, eles falaram o seguinte, olha, essa categorização não dá segurança nenhuma, porque o token pode ser tudo ao mesmo tempo. Depende para que ele seja usado. E aí... Você acha então parecido com um imóvel, por exemplo, né? Aqui na segunda-feira a gente recebeu o Rodrigão da Iporanga, ele falou, um imóvel, por exemplo, ele pode ser considerado security ou não, dependendo do caso, né? Você pode estar tendo ele como parte de um investimento em um fundo imobiliário, ou então você pode estar morando nele, né? Seria uma coisa parecida assim, dependendo de como eu for usar, então pode ou não cair em security? Continua sendo uma coisa meio cinzenta, assim? Vamos ver então, né? O que a CVM falou no parecer que era valor mobiliário? Falou o seguinte, olha. Os agentes do mercado devem analisar as características de cada criptoativo para saber se é valor mobiliário ou não. E ele falou aqui, é valor mobiliário em 2 hipóteses distintas. Vamos falar primeiro da primeira, que é mais simples. Quando o criptoativo for a representação digital de algum dos valores mobiliários previstos lá na Lei 6385/76. Vamos focar em um desses ativos imobiliários, tá? Ação. Ação de empresas é um ativo incontroversamente que é security, que é valor mobiliário, tá? Security e valor mobiliário estamos usando como sinônimos. Você deve se lembrar de um protocolo chamado Mirror Protocol, que começou a emitir ações da Apple, ações da Tesla, tudo em criptoativo. Essa época ele estava lá na Terra Luna, inclusive, né? O Mirror Protocol. Mirror Protocol. Fazendo algo do gênero, a gente tinha a Synthetix na Ethereum. Sim. Emitindo criptoativos cujo valor estava atrelado ao preço de uma ação. Então, o que a CVM falou é o seguinte, olha, isso é security. E a SEC também falou. E, na verdade, todo mundo que soubesse o mínimo sobre security naquela época falaria, isso é valor mobiliário, pô. O simples fato de você ter mudado o nome não faz com que as características de valor mobiliário tenham sido perdidas. Então, esse é o caso mais tranquilo do valor mobiliário. Segundo caso, enquadra-se no conceito de valor mobiliário quando o ativo seja uma coisa chamada contrato de investimento coletivo. E o que é esse tal de contrato de investimento coletivo? Contrato de investimento coletivo é tudo aquilo que não passe numa coisa chamada Howey Test. E eu vou contar rapidinho para vocês a história do Howey Test. Havia uma companhia dos Estados Unidos, a Howey Corporation, que vendia terras, vendia imóveis. E eles começaram a vender imóveis com laranjais. E aí começaram a falar o seguinte para o comprador, olha só, você vai comprar o terreno e eu vou te remunerar pelas laranjas produzidas nesse terreno. Mas aí o comprador fala, não tem nada de laranja. Tudo bem, é a Howey Corporation que entende de laranja. Nós vamos plantar as laranjas, nós vamos colher as laranjas, nós vamos vender as laranjas e vamos remunerar você pelo cultivo de laranjas na sua área que você está comprando com a gente. Esse caso chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos e em 1946, olha só, quase um século atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos falou quais são os requisitos para que a gente conclua se um ativo que está sendo negociado é ou não valor mobiliário, caracteriza ou não esse chamado contrato de investimento coletivo. Naquele caso lá, da Howey Corporation, a Howey perdeu a disputa contra a SEC e foi entendido que aquela prática deles era um contrato de investimento coletivo. E contratos de investimento coletivo são aqueles que, eu destaquei aqui o que de fato interessa, tá? Que exijam um investimento, ou seja, aporte em dinheiro ou em algum bem suscetível de avaliação econômica. Então, você comprou com moeda fiduciária ou comprou com criptoativo, está atendido o primeiro requisito para que isso seja um valor mobiliário. O que já ficaria de fora daqui, então, por exemplo? Airdrop.
Ah, eu estou recebendo airdrop porque eu interagi lá com vários protocolos naquele blockchain. Esse airdrop que você recebeu, o airdrop em si, não pode ser valor mobiliário. Por quê? Porque ele não exigiu um aporte em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação econômica. Ele só exigiu que você interagisse com aplicações. Segundo requisito. Vamos aqui para a oferta pública, tá? Que é o que está aqui no final. Haja uma oferta pública. Qualquer pessoa pode comprar. O anúncio está sendo dirigido à coletividade. Então não é uma venda privada fechadinha. Terceiro requisito. Expectativa de benefício econômico. Tem que haver uma expectativa de benefício econômico. Quem compra aquele ativo não é que vai ter lucro, mas tem que ter a expectativa de lucro. E eu te pergunto, Carlos, quem compra uma stablecoin tem expectativa de lucro? Então, não tem, né? Mas a SEC, por exemplo, vai querer acusar o BUSD, né? O BUSD lá da Binance, que é uma stablecoin, por exemplo, de ser uma stablecoin, né? Então, a gente está numa zona meio cinzenta ali, talvez num vácuo da regulação, né? E aí a gente tem que reconhecer, né, a nossa limitação, veja. Esses são os critérios. E aí, assim, eu gosto de fazer sempre referência a um cara que no direito ficou muito conhecido, um austríaco, que viveu lá no século XIX, no século XX, Hans Kelsen, elaborou uma coisa chamada teoria pura do direito, e ele falava o seguinte, olha, a interpretação por parte de quem cria a norma, quem que cria a norma? Legislativo, regulador e o judiciário. É como se fosse a atividade de você preencher uma moldura. Você tem lá uma moldura vazia do quadro e aí você pode preencher ela de qualquer jeito. Isso é interpretar a norma. Isso é o que o regulador deveria fazer, preencher a moldura. Agora, o que o regulador pode fazer? Ele pode preencher a moldura ou fora da moldura. Por quê? Porque ele está regulando. É a SEC. A SEC não deveria ter categorizado o BUSD como security, porque não há expectativa de benefício econômico. Mas ela categorizou. E as pessoas, então, se explodam. E por que é importante a gente saber dessa nossa limitação? Para que a gente não seja surpreendido pelo imponderável. Gestão de risco, galera. Considerar que, assim, ainda que não fosse uma hipótese muito plausível, sempre foi uma hipótese possível. Então, o Ether nunca vai ser considerado valor mobiliário. Não sei. A gente pode fazer alguma estimativa de qual o grau de risco que você assume com essa conduta, mas não dá para a gente saber. Tá? E, por fim, esforço do empreendedor ou de terceiros. O que isso significa? Que essa sua expectativa de lucro não advém do seu esforço pessoal, e sim do esforço de outra pessoa. E aí, se atendeu todos os requisitos, vai ser um contrato de investimento coletivo, vai ser um security, vai ser um valor mobiliário. Se não atendeu, não vai ser. Boa, então até aqui a gente viu um pouco de quais foram esses posicionamentos ali dos reguladores, dos legisladores, antes de ter esse marco dos criptoativos, né? E agora a gente teve o governo Lula aprovando quais são os reguladores para o setor de criptoativos aqui no Brasil, né? Mas assim, o que vem antes, então, dessa aprovação? Porque o marco legal já tinha sido aprovado antes, né? Só que faltava aprovar esses reguladores. Então, onde estamos? Né? Lá em dezembro do ano passado, então, dia 21 de dezembro, foi assinada a Lei 14.478, tratando de criptoativos. Tá? Primeiro dado importante, para a galera acordar já. Olha, essa lei entra em vigor depois de 180 dias da publicação, semana que vem. Essa lei lá, do dia 21 de dezembro do ano passado, entra em vigor semana que vem. E aí, o que ela fez de interessante aqui? Né? Primeiro, já deixou claro o seguinte, olha, essa lei não vai se aplicar a criptoativos que representem valores imobiliários. Isso fica com a CVM. Desde a lei lá de dezembro, a gente já sabia que isso ia ficar com a CVM. O pessoal às vezes fica falando do que ficou meio conhecido assim como a renda fixa digital, que o pessoal estava tokenizando dívidas de empresas, por exemplo, e distribuindo, né, em algumas exchanges brasileiras e tudo mais.
esse caso aí seria lá com a CVM, então, não enquadraria nessa lei e estaria ali como security, é isso? Ou entraria nessa? O balanço é esse, né? A CVM ainda não bateu o martelo para caracterizar isso daí como security. Por exemplo, fracionalização de precatório, fracionalização de dívida. Isso não foi ainda categorizado como security. Por quê? Principalmente porque passa no raio teste, vamos ver se passa. Beleza, você tem um aporte de dinheiro ou de outro bem economicamente apreciável. O critério está atendido. O outro critério, você tem expectativa de lucro? Tem, talvez tenha, né? Esse lucro vai advir do esforço de terceiro? Não, acho que não. Existe mais ou menos meio que uma previsibilidade, né? Sim, entendi. Então, Não entra nessa parte mais variável, né? não tem essa parte do empreendimento, né? Do Entendi. esforço do empreendedor ou de terceiro. Mas Então, não foi batido o martelo a esse entendi. respeito, né? Então, entrando aí no marco legal, então, o que ele cobre ali, né? O que está no escopo dele, as principais partes, tá? Porque olha só que curioso, né, Carlos? O marco legal diz: não nos aplicamos a ativos representativos de valores imobiliários. E aí a gente pergunta para o marco legal: beleza, o que são valores imobiliários? A CVM é quem diz. Então, note que hoje, a gente já sabe agora com o decreto que foi publicado ontem, que a gente vai ter 2 reguladores. CVM, para aquilo que for valor mobiliário, e Banco Central, para o que não for valor mobiliário. Mas desses 2 reguladores, quem traça a linha é a CVM. Porque não é o Banco Central que tem autorização para dizer o que não é valor mobiliário. É a CVM que tem autorização para dizer o que é valor mobiliário. Beleza? Então é a CVM que delimita a atribuição da CVM e do Banco Central para exclusão, né? Se isso aqui não é meu, tá com o Banco Central. Boa, interessante. Tá? E aí, primeira coisa, né? As prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do órgão ou entidade pública federal, que a gente sabe agora que é o Banco Central. Beleza. Ai, meu Deus, e agora? As exchanges vão fechar as portas? Não, calma. Inclusive o GB ele perguntou aqui nos comentários, né? Então as exchanges brasileiras poderão continuar atuando a partir de 20 de junho agora? Esse tipo de pergunta que apareceu aqui. Vamos lá. Artigo 9º. O órgão ou entidade de administração que trata o caput do artigo 2º estabelecerá condições e prazos não inferiores a 6 meses para a adequação das prestadoras de serviços virtuais que estiverem em atividade às disposições desta lei e as normas por ele estabelecidas. Em outras palavras, o Banco Central vai definir quais são os requisitos que devem ser atendidos para que seja obtida essa licença simplificada e as prestadoras têm o prazo mínimo de 6 meses para atenderem esses requisitos. Já existe um rumor que o Banco Central não deve trabalhar com um prazo inferior a 12 meses. Então, é provável que haja um prazo de pelo menos de 1 ano para adequação. E prazo de adequação, em outras palavras, 1 ano a partir do do momento que o Banco Central deixar mais claro qual seria essa adequação, né? Não a partir, né, desses 6 meses que já passaram lá, desde dezembro, né? É isso. É 1 ano a partir da regulamentação expedida pelo Banco Central. Com base nos rumores, com base na lei, é um prazo superior, não inferior a 6 meses. Então, o pior cenário, worst scenario, o Banco Central vem com uma regulamentação super extensa e difícil de ser atendida e diz que as exchanges têm o prazo de 6 meses para se adequarem a ela. Esse é o pior cenário possível. Tá? Boa, e aí é só frisando pro pessoal, né? Essa daqui não é uma lei que veio de agora do governo Lula, né? É uma lei que tinha sido aprovada ali no finalzinho do ano passado, só que ela tinha deixado um espaço falando, aí cabe ao executivo definir quais que vão ser os reguladores. Agora o que o governo Lula fez foi só definir que os reguladores seriam CVM e Banco Central, certo? Na verdade, definiu que o regulador seria o Banco Central, porque a CVM já estava lá na lei, a sim, referência, né, que a lei não se aplicava aos valores imobiliários e não alterava nenhuma competência da CVM. Tá? Certo, entendi. E é importante, né? Essa lei definiu o conceito de ativo virtual. Então não se fala mais, ela não falou em criptoativo, ela falou em ativo virtual. E falou que ativo virtual é representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos
e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento não incluídos. Veja, essa definição tem uma série de problemas. Mais uma vez, excluir moedas estrangeiras. Bitcoin hoje pode ser categorizado como moeda estrangeira. Excluiu instrumentos que provejam acesso a produtos ou serviços especificados ou benefício proveniente desses produtos e serviços. Há exemplos de pontos, recompensas de programas de fidelidade. Então, milhas de cartão de crédito, por exemplo, não enquadraria ali por conta disso, né? Não enquadraria por conta disso. Mas mesmo no artigo 3º, já foi dito que seria um requisito para ser ativo virtual que o ativo fosse usado para a realização de pagamento ou com propósito de investimento. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, será que stablecoin necessariamente é usada para a realização de pagamento? Porque com propósito de investimento não é. Pode ser uma reserva de valor, por exemplo, né? Tokens de utilidade estariam todos fora. Se a gente fosse rigoroso com essa definição legal. NFTs de acesso, token gated. Eu tenho esse NFT aqui porque ele permite que eu acesse cursos que estão disponíveis nessa página, ou ele permite que eu entre em determinados eventos. Não estaria aí. Se eu quero... Nesse caso, assim, se eu quero, por exemplo, utilizar Ethereum só para poder pagar pela taxa da rede, mas não visando a valorização dela, né? Ela entraria aí, no caso, como um token de utilidade, por exemplo? Pois é. E a gente tem que pensar naquele parecer lá da CVM. Para a CVM, poderia entrar em todas as categorias. E aí, quando eu olho para essa definição, o que a gente tem que se recordar? Daquela definição lá atrás da Receita Federal do Brasil, que tinha deixado os NFTs de fora, que passou a deixar o Bitcoin de fora, mas que isso nunca foi considerado, porque definições não são tratadas e não devem ser tratadas com esse rigor todo quando a gente fala em direito. Então, o que você tem que entender? Ativo virtual é criptoativo. É o que a gente usa aí para transacionar em exchanges, são os ativos que a gente usa em aplicações descentralizadas, são os NFTs, tudo vai para dentro desse rótulo. Em termos práticos, vai ser isso. Ainda que o enunciado da lei não tenha sido claro a esse respeito. Beleza? E aí tem também uma definição de prestadora de serviços de ativos virtuais. Em vez da lei falar em exchanges, o termo usado agora é prestadora de serviços de ativo virtual. Então, aí que o pessoal ficou preocupado com o P2P, né? Porque passa a incluir muitos caras além das corretoras como tendo que se enquadrar dentro da regulação, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, quem são os prestadores de serviços virtuais? Vamos ver primeiro o que essa prestadora pode fazer. Troca entre ativo virtual e moeda soberana. São as compras e vendas. Troca dos ativos entre si. São as permutas. Custódia e administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre esses ativos. Participação em serviços financeiros. Beleza, tem um monte de atividade. Agora, notem o que está escrito lá no artigo 5º, no início. Considera-se prestadora de serviços de virtual a pessoa jurídica. A lei não fala, em momento algum, nem em pessoa natural, nem em pessoa física. Só fala em pessoa jurídica. Então, se nós levarmos isso a sério, estariam fora das pessoas naturais. MEI, microempreendedor individual. MEI não é pessoa jurídica. MEI tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica. O empresário individual foi excluído do artigo 44 do Código Civil em 2022. Tá? Então, MEI hoje não é pessoa jurídica. Então, o P2P, que seja MEI, mais uma vez, né? Eu não sei se o regulador, quando interpretar isso daqui, vai preencher fora da moldura, mas o P2P, que é MEI, não deveria estar submetido às exigências dessa lei. A menos que opere como pessoa jurídica, né? Aí ele também estaria nesse prazo, né? Que aí você falou que provavelmente deve ser de 1 ano, né? Algo do tipo. Isso aí. Tá. Bom, e aí chegamos, né, no fato mais recente que a gente teve, que foi o decreto publicado ontem, decreto do dia 13, foi publicado ontem no Diário Oficial, falando que cabe ao Banco Central a competência para regular a prestação de serviços de ativos virtuais,
regular, autorizar e supervisionar essas prestadoras e deliberar sobre as demais hipóteses. Tá? Falou mais uma vez o decreto que não se aplica esse decreto aos ativos que sejam representativos de valores mobiliários. Isso continua com a CVM. E o decreto entra em vigor no dia 20 de junho de 2023. Qual que é o efeito prático do decreto entrar em vigor na semana que vem? A partir do dia 20, o Banco Central pode começar a emitir esse regulamento do que vai ter que ser observado pelas prestadoras de serviços de ativos virtuais. O Banco Central quis emitir logo hoje o regulamento, amanhã. Não vale. Tem que esperar até o dia 20, porque o Banco Central só se torna regulador a partir do dia 20. Calma, menos euforia, Banco Central. Espere até o dia 20. E aí a gente conseguimos cobrir, né, um panorama inicial aí do cenário para a gente começar a discutir algumas coisas aí, Carlos. Boa. Então, assim, até onde eu consegui perceber, a assinatura do decreto que vai fazer tudo isso entrar em vigor, de efeito prático para o investidor não tem muita coisa, né? Ele é muito mais um decreto que acaba atuando nas instituições que negociam os criptoativos, aquelas que estão lá enquadradas na lei, né? E agora passam a ser reguladas pelo Banco Central, é isso? Mesmo para essas instituições, né, em termos práticos, hoje ou semana que vem, o que muda? Nada muda. Porque ainda tem o prazo ainda. Tá? Tem uma categoria só de investidor que tem que tomar cuidado. O investidor criminoso. Por quê? Porque naquela lei de dezembro, que entra em vigor semana que vem, existem algumas disposições penais. Tem, por exemplo, agora um estelionato com uma pena mais grave para quem cometer o estelionato fazendo uso de criptoativos. Então, fraude com criptoativos se tornou um crime mais grave agora. Lavagem de dinheiro com criptoativos tem agora uma causa de aumento de pena. Tá? Então, assim, quem for cometer algum desses crimes aí e quiser a pena mais baixa, tem que correr contra o tempo, porque quando entrar em vigor a lei, vai ficar pior o negócio. Tem uma dúvida aqui interessante, né? E pessoal, reforço aí para quem quiser mandar dúvidas aí, que agora eu vou puxando. Além do natural, ele perguntou como que fica o staking, né? Os ganhos obtidos por meio do staking na regulação que a gente tem hoje aqui no Brasil. Tá, então vamos lá. Como já é essa regulação desde 2019, tá? Se o ganho que você tem com o staking, ele conta como movimentação. Tokens que você recebeu na sua carteira são movimentações de criptoativos. Então, soma naquele limite lá de 30 mil reais. Excedeu 30 mil em um mês, você deveria informar as suas operações todas à Receita Federal até o último dia do mês subsequente. Primeira obrigação. Segunda obrigação, se você teve uma venda desses ganhos, tá? Não basta receber. Recebeu e vendeu. Superior a 30, e teve um volume de venda superior a 35 mil reais e teve lucro em qualquer operação, você deveria recolher imposto sobre ganho de capital. 15% tendo como base de cálculo o seu lucro. Então não é 15% de 35 mil. Eu vendi 35 mil e eu tive um lucro de 100 reais. Tem que recolher 15 reais. Eu vendi 34 mil e tive um lucro de 30 mil reais. Parabéns, você fez certinho. Porque você ficou na faixa de isenção, porque vendeu menos de 35 e teve um lucro monstruoso. Aprendeu direitinho a lição. Bom, agora se você tem interesse em saber em relação ao stake, se quem promove o stake tem obrigação lá de se adequar ao regulador, é possível que tenha, tá? Se houver uma pessoa jurídica por trás, fazendo pool de stake. O stake feito pela pessoa física, a gente já viu, tá fora. Porque já não atende aquele requisito lá do artigo 5º de ser pessoa jurídica. Agora não, existe uma pessoa jurídica que montou aqui uma plataforma para stakes reunidos. Vamos juntar uma galera para a gente fazer um stake, por exemplo, de 32 Ether e ser validador. Essa pessoa jurídica vai ter que se adequar. E, por exemplo, assim, o cara que está provendo liquidez, no caso, assim, é porque eu acredito que a lei ela ainda não entra nesse âmbito de corretoras descentralizadas, os protocolos e tudo mais. Mas vamos supor que o cara atue provendo liquidez e está fazendo isso com uma pessoa jurídica, porque os ganhos dele são muito grandes ali. Nesse caso, ele
teoricamente está facilitando, né, ali a troca de criptoativos, porém ele está fazendo isso de forma descentralizada ali, por meio de outra plataforma. Tem alguma coisa para esse cara que está fazendo esses depósitos em pools de liquidez? Compartilhe aí para mim, por favor, Carlos. Boa, deixa eu puxar aqui. Puxei, olha só. Pessoa jurídica que executa em nome de terceiros. Você atuar como PJ em nome próprio não tem problema nenhum. O problema começa quando você está gerindo recursos de terceiro, tá? Ou quando você estabeleceu lá uma plataforma que permite que os terceiros façam isso. Tá? É aí que começa a brincadeira. Então, um protocolo que eu não sei se você já teve contato, mas a SDAO, por exemplo, que faz a gestão de criptos ali dessa forma descentralizada, talvez entraria, né? O cara que está fazendo a gestão dentro de uma dessas cestas de ativos, alguma coisa nesse sentido, né? É possível que entre. E aí, pessoal, uma outra coisa também. Você se lembra, né, Carlos? A gente viu lá que a Instrução Normativa da Receita Federal falava em regulação das exchanges que tivessem domicílio fiscal no Brasil. A lei de dezembro, que vai entrar em vigor semana que vem, ela fala em prestadoras de serviços de ativos virtuais que funcionem no país. Não tem mais a ver com a sede. Exchange estrangeira, qualquer prestadora de serviço de ativo virtual estrangeira que tenha clientes brasileiros, residentes domiciliados no Brasil, que preste serviço no território nacional, em princípio, tem que se adequar ao regulador, que agora é o Banco Central. Binance, né? Sempre tem que a Binance está fora, sim, mas a Binance vai ter que se adequar a essas exigências para continuar funcionando no país. Boa. E aí tem uma dúvida aqui, o Bull Market perguntou, qual que é a diferença entre ele ter as Matics dele na carteira dele e se muda algo se ele tiver elas numa hard wallet, por exemplo, né? Que eu acho que ele estaria falando entre MetaMask, né, uma carteira virtual, e uma hard wallet, se teria alguma diferença ali. Vamos lá, né? A gente vai ter que fazer um pequeno desvio de rota, mas é bom que a gente está com tempo ainda, Carlos. Boa. Para colocar todo mundo na mesma página, né? E para que fique bem clara a resposta. Primeira coisa, Bull Market, que tem que entender é que você não pode confundir ter criptoativos com ter um saldo representativo de criptoativos. Veja, criptoativos são ativos digitais que não podem ser copiados. Se eu envio um Bitcoin para o Carlos, e infelizmente eu não vou te enviar esse Bitcoin, Carlos. Desculpa, tá? Eu realmente não posso mais enviar esse Bitcoin para nenhuma outra pessoa. Por quê? Porque existe uma tecnologia por trás dos criptoativos, chamada blockchain, que impede o chamado gasto duplo. O criptoativo é isso. É um ativo digital que não pode ser copiado, porque por trás dele existe uma tecnologia chamada blockchain. Isso é o que você tem na sua carteira. Seja essa carteira uma carteira de software, como a MetaMask, seja essa carteira uma carteira física, como uma hardware wallet, a Ledger, a Trezor, beleza? Você tem isso. Não confunda isso, que é o primeiro cenário, com o que você tem em exchanges centralizadas. Em exchanges centralizadas, você não tem criptoativos. Você tem um saldo que representa criptoativos. Por quê? Porque não existe blockchain por trás das exchanges centralizadas. O seu saldo lá é um saldo, é um registro no banco de dados centralizado da exchange. O dia que você for sacar, e se você for sacar, é o momento que aquele saldo vai voltar a ser um criptoativo. Repercussão prática. Eu vou sacar Ether aqui pela Binance, aí está muito mais barato sacar pela BNB Chain do que pela Ethereum. Aí você saca pela BNB Chain e você fica desesperado porque não chegou nessa MetaMask. Por quê? Porque você apenas não sincronizou ela ainda com outro blockchain. E assim, e aí vem a dúvida, né? Que me perguntaram várias vezes em 2021, quando o AXS começou a explodir, né? O AXS que eu tenho dentro da exchange, ele é AXS da Ronin, ele é AXS da Ethereum, ele é AXS da BNB Chain. Ele não é AXS de lugar nenhum. Ele é um saldo em AXS que só vai virar criptoativo quando você sacar. Beleza. Até então ele está em posse da corretora, né? A corretora diz que está em posse da corretora, né? A gente espera que esteja, né? Porque como a gente não tem essa tecnologia por trás para impedir que o mesmo Bitcoin seja gastado duas vezes, você tem que confiar na corretora
se o somatório de saldo de todos os clientes corresponde à custódia que ela tem de criptoativos. Pode ser verdade, pode não ser. De todo modo, enquanto não houver um mecanismo de prova de reserva eficiente, a gente tem que confiar. E aí vamos ver uma repercussão prática aí dessa sua dúvida, bull market. Eu tenho conta a qualquer exchange nacional. Foxbit, Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, qualquer exchange nacional. E aí eu tenho lá Matic. E aí a CVM considerou Matic valor mobiliário. O que todos os exchanges nacionais automaticamente vão fazer? Vão deslistar a Matic. Olha, não tem autorização para negociar Matic. Você vai perder o saldo? Não. A exchange talvez exija que você venda o seu saldo ou permita que você faça um saque nessas janelas de oportunidades. Saquei Matic, deixei sob a minha custódia. Agora as Matic são um criptoativo que estão em registro distribuído e só podem ser movidas com a chave privada que está aqui na minha carteira. Pronto. E aí você está tranquilo. Tá? Muda entre ter em uma carteira de software e uma carteira de hardware? Não muda absolutamente nada, porque aí é a segunda consideração. Criptoativos não estão na carteira. Criptoativos estão num livro público distribuído chamado blockchain. O que você tem na carteira, e aí não interessa se é uma carteira física, se é um programinha que está no computador, no celular, se é uma web wallet, o que você tem nessa carteira são as chaves privadas. É aquele código que permite que você movimente os criptoativos de um endereço nesse livro, blockchain, para outro endereço público. Exato. Então, não faz diferença ali se está na sua Trezor ou se está na sua MetaMask, né? A questão é, se você tem as chaves privadas, isso aí está guardado na blockchain, né? É uma linha ali nesse registro computacional, você não está guardando de fato as suas criptos naquele equipamento eletrônico que você tem, ele só está guardando suas chaves. E aí, uma coisa que ele fala aqui acho que ficou meio confuso minha pergunta, né? Eu estou falando somente das criptos na minha Trezor. A SEC ou CVM poderiam confiscar minhas Matics ou alguma cripto se fosse regulada? Aí que eu acho que entra até uma questão que o André ele comentou aqui, né? Onde que fica a descentralização, então? A ideia do Bitcoin morreu, o mundo não está preparado. Assim, a questão é que, por mais que a gente tenha, em teoria, né, essa ideia de que, olha, se eu for sacar e tentar me livrar ali dessas empresas, eu vou estar agindo de maneira descentralizada, a gente tem diversas questões, né? Primeiro que hoje a gente tem empresas de rastreio, é o caso da própria Chainalysis, por exemplo, que faz esse tipo de análise. Chainalysis, inclusive, que foi a responsável por traçar as rotas financeiras que foram feitas por uma corretora que estava burlando as sanções lá na Rússia. Foi até uma coisa que ano passado foi divulgado lá nos Estados Unidos, que eles tinham contratado o serviço da Chainalysis. E é uma empresa, por exemplo, que ele vai usar ali exploradores de blocos, por exemplo, VPNs, vai traçar diversos dados e consegue descobrir e rastrear o IP de boa parte das carteiras que existem hoje. E mesmo que não fosse esse o caso, por mais que a SEC ou a CVM não possam confiscar as suas Matics, né? Porque assim, a criptografia te protege assim em absoluto quanto a isso. Nem que você fosse lá nos validadores das redes e tivesse um ataque de 51%, nem se a SEC tivesse mais de 51% dos mineradores, ela não ia conseguir afetar as suas chaves privadas assim no limite. Ainda assim, ela pode impedir um grande banco de ir lá e tentar listar um ETF de Bitcoin. Ela pode impedir empresas de aceitarem transações com criptomoedas. Ela pode tentar fazer sanções contra indivíduos e empresas que se relacionem ali com criptomoedas. Então aí você pega uma empresa como a Chainalysis, por exemplo, contrata os serviços dela e liga os pontos, né? E aí, assim, por mais que você possa ter ali o númerozinho das suas Matics na sua carteira, como que você vai usar isso para interagir no mundo social, interagir com empresas, né, de fato dar uma usabilidade para aquilo? Então você acaba minando, por mais que na prática ela não possa ir lá e confiscar aquele número que você tem na blockchain. Não, mas calma, volta rapidinho lá na consideração da Medina. Boa, voltei aqui. Cara, calma. Onde fica a descentralização? A ideia do Bitcoin já morreu, o mundo não está preparado. Calma, primeiro de tudo, não confunda hype com tecnologia. Hypes vêm e vão. Tecnologia, se ela veio e se mostrou útil, ela fica. A blockchain é uma tecnologia que veio e não é que pode se mostrar útil, já se provou útil.
em diversos contextos, para diversos cenários, e resolve uma série de problemas. Tá? A ideia do Bitcoin está mais forte do que nunca. A entrada dos institucionais só reforça isso. Quanto à descentralização, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: não existe esse binômio centralizado ou descentralizado, não é isso. A coisa é muito mais sutil. São graus, né? São os 50 tons de descentralização. É um espectro, né? É um espectro. É um espectro de descentralização e que pode ser medido de diferentes formas, né? Você tem a de infraestrutura, você tem ali a governança dos desenvolvedores do protocolo. Então, o pessoal usa muito, né? Assim, como se fosse 0 ou 1. É um interruptor que ou você está descentralizado, está no céu e vai tudo dar certo para sempre, né? E aí a gente vai viver num mundo em que a gente vai conseguir burlar as normas estatais e tudo mais, ou então você virou o interruptor, e aí, se agora você tem algumas legislações, você está num mundo totalmente centralizado, e aí, cara, acabou, e aí o Bitcoin morreu e tudo mais, sendo que não é assim, né? Não, pois é, a descentralização é algo fantástico, em seus diversos graus. Hoje eu comprei uma Trezor, tá? Minha esposa vai viajar e tal, aí eu comprei uma Trezor do site da Trezor, mandei entregar no hotel dela. Meus cartões não passaram, sei lá por quê, Carlos. Tentei com cartão de crédito, não passou. Tentei lá com o Google Pay, não passou. Paguei em Ether. Pronto. Resolvi o problema. Por quê? Porque o que existe por trás disso que me permitiu pagar em Ether? O fato de eu não depender de uma entidade intermediária centralizada para concretizar essa transação. Então, não morreu não. Fica bem tranquilo, André. Boa. E aí, qual que era a outra que estava aqui, né? Da questão de SEC e CVM confiscarem as criptos. Você quer completar alguma coisa com relação a isso também? Então, é importante isso que a gente falou, né? Que não existe esse binômio 0 ou 1, como o Carlos falou aí, de centralização e descentralização, para que a gente não incorra em equívocos como o seguinte: se os criptoativos estão comigo, estão fora, alguém falou aí, tire das exchanges centralizadas e pronto. Veja, ter os criptoativos em exchange centralizada ou ter a própria custódia não é muito um dilema de enquanto você é inexperiente, você deixa em exchange. Quando você se tornou um usuário experiente, você passa a assumir a própria custódia. Não é isso. Se parece mais com um cenário da arma de fogo. Lembra da arma de fogo? Você vai ter arma de fogo em casa ou não? Você vai trocar riscos. Eu vou me sentir muito mais preparado se alguém tentar invadir minha casa, mas essa arma ela tem que ficar municiada e tem que estar no local de fácil alcance. Se eu tenho criança pequena em casa, eu tenho que considerar o risco também dessas crianças pequenas terem acesso à arma. Então, tudo gira em torno de você conhecer os riscos e administrar isso. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque, se seus criptoativos, entre aspas, estão no exchange, ou seja, se eles são saldos em criptoativos, é super fácil confiscar isso daí. Basta que uma ordem judicial fale para a exchange: olha, trave o saque do Alexandre Senra. Pronto. Está travado. Se eu sou o custodiante dos meus ativos, a chave privada está comigo, em princípio, isso não pode ser confiscado. Em princípio, não pode ser confiscado. Por quê? Porque a chave está comigo e a chave é o que permite que esses criptoativos sejam movidos de um determinado endereço público para outro. Não revela a chave, nem sob tortura, pronto, está lá. Por que eu falei em princípio? Porque tokens, criptoativos em geral, e a gente volta a ficar a diferença lá entre criptomoedas e tokens, né? Observam ou regras do protocolo, que é o caso da criptomoeda de cada blockchain. Bitcoin observa as regras do protocolo Bitcoin. O Ether observa as regras do protocolo do Ethereum. Ou tokens que observam as regras dos smart contracts. E uma série imensa de smart contracts, por exemplo, contém uma funçãozinha lá chamada blacklisted addresses. Então, o endereço pode ser colocado na lista de blacklisted e passar a não poder mais fazer envio daquele token. Então, você tem lá na tua carteira $100 mil em USDT e aí o governo resolve sancionar você, descobre que aquele é seu endereço, manda um ofício lá para a empresa por trás do Tether do dólar, para a Bitfinex. A Bitfinex trava o USDT na tua carteira e aí você passa a não poder movimentá-los mais. Então, cuidado com isso. Boa. E aí tem algumas questões interessantes aqui. O Loribal aqui, ele falou: olha, entrei pelas ideias do Fraga, né? E o Daniel Fraga, para quem não conhece, que é um desses caras que trouxe mais a ideia de Bitcoin aqui para o Brasil, num viés um pouco mais
libertário, mas pelo que vejo, dados serão compartilhados internacionalmente, assim fica difícil fugir, não é possível, mas dá um trabalho a ter que mudar de país, e é isso, né? E aí, assim, eu acho que é interessante a gente fazer uma diferença assim. Uma coisa é aquilo que é a realidade, como a gente vai agir nela, e outra coisa é como a gente quer que a realidade seja, né? Então, assim, eu adoraria viver num mundo em que o Bitcoin fosse a moeda, que os governos não inflacionassem o dinheiro, né? Eu posso lutar para a gente chegar e ter medidas e caminhar rumo a esse mundo, mas outra coisa é como você quer agir no sentido prático agora, entendeu? Então, assim, você achar que você vai movimentar suas criptos e fazer atividades que vão ser consideradas ilícitas e não vai ser rastreado pura e simplesmente por estar usando cripto, hoje é uma ilusão, porque existem esses métodos de rastreio na maior parte das vezes, entendeu? Então, o que eu acho que é importante? Você estar ciente dos riscos que isso envolve, e assim, não significa que você tem que parar de lutar por aquilo que você acredita, mas assim, talvez você tenha que usar estratégias diferentes para tentar chegar a esse mundo diferente do momento que você vive e da sociedade que você vive, entendeu? Então, no mundo que a gente está hoje, você vai estar sujeito a esses determinados riscos, você tentar fazer uma coisa dessa, e é necessário você estar ciente disso. Não significa que você tenha que abandonar uma ideia, você tenha de um mundo mais libertário, se você acredita que isso seja melhor por conta disso, né? Mas é encarar as coisas com pragmatismo, né? Digamos assim. É isso aí. E, inclusive, eu queria mostrar aqui uma coisa pessoal, né? É porque teve um comentário aqui do CryptoFan que ele falou: não entendi o fato de Ethereum não ser considerado citado como security, Cardano sim, totalmente sem sentido. E é uma questão que, realmente, sim, hoje, como a gente tem esse vácuo por parte dos legisladores, as coisas elas estão meio cinza, assim, não tem um sentido explícito, é aquele negócio do cara pegando a moldura e colocando onde ele quiser. Eu queria só mostrar aqui uma notícia interessante para o pessoal, que é o fato de que agora a gente está tendo lá nos Estados Unidos um certo risco de que o Gary Gensler seja demitido da SEC. A gente está tendo essa pressão por parte de alguns deputados lá do Congresso americano, que é uma coisa interessante de se ver, no sentido de que, olha, as consequências dessa má gestão regulatória, dessa incerteza jurídica, estão aos poucos aparecendo nesses movimentos. E também a gente teve hoje a BlackRock aplicando para tentar lançar um ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, que é uma coisa que a SEC sempre negou, esse ETF spot do Bitcoin. Só que até então ela estava negando empresas como a Fidelity, né, empresas menores, mais focadas no ramo de cripto, só que agora a gente tem empresas maiores entrando aí nesse negócio, no caso da BlackRock, a maior empresa de gestão financeira global. Então, né, o que é interessante, sim, no final das contas, esse pragmatismo ele acaba alcançando para os dois lados, né? Então, assim, da mesma forma que, ok, a gente pode não estar nesse mundo libertário que a gente sonha e tudo mais, a gente também não está nesse extremo draconiano, assim, por mais que a gente veja, às vezes tome alguns sustos, iguais foram esses casos da SEC, aos poucos a gente vai chegando num panorama meio morno ali, até porque existem incentivos de ambos os lados em termos de lobby, né? É verdade. E olha só, é lamentável isso que eu vou te dizer, tá? Mas a gente tem que se conscientizar que o ideal seria que houvesse um critério por trás disso tudo, mas o critério, infelizmente, não existe. Qual que é o critério para você entender que BUSD é uma stablecoin e não falar de nenhuma outra stablecoin? Ah, porque tem stablecoins que estão substancialmente diversas, tudo bem, como a DAI, como as algorítmicas. Agora, o que tem de substancialmente diferente entre BUSD, o USDT e o USDC? Todas são stablecoins emitidas por empresas. Todas são stablecoins colateralizadas. Não tem como a gente ficar caçando um critério que não existe, né? Pois é, cuidado com isso, então. Ah, por que a ADA, Matic e BNB são securities e o Ether, por exemplo, não é? Não sei. E aí, cuidado, tá? A SEC não falou que o Ether não é security. A SEC apenas não se manifestou sobre o Ether. É pior ainda do que isso, né? A SEC guardou a carta na manga. Ah, então é porque o Ether não é security. Não, eu não falei isso. Eu falei que esses três são, eu não falei nada dos outros. Boa. Pessoal, vou só dar aqui um recadinho final da live aqui para vocês, que aí embaixo a gente está com a lista de espera da Mercúrios Pro, tá, pessoal? Então, Mercúrios Pro, que é a nossa comunidade exclusiva aqui da Mercúrios, então lá a gente tem análise de diversas criptos, né? Eu estou mostrando aqui para vocês,
são análises de mais de 25 criptos diferentes. A gente tem a carteira de gestão de criptos da Mercúrios, com estratégias de alavancagem, de proteção com opções, de staking, e também o suporte da Mercúrios para dar ajuda ali em investimentos em cripto, né? Então, pô, enviei a cripto por uma rede diferente, ficou presa lá, o que eu faço agora? Tem como me ajudar? O suporte lá da Mercúrios ajuda, e também lives exclusivas, diversos conteúdos. Então, o link para quem se interessar, quiser falar com um especialista nosso e entrar lá na Mercúrios Pro, tá aqui embaixo. E aí, Alexandre, eu sei que a gente está chegando aqui no seu tempo, vou puxar aqui um comentário do Marco Antônio, né? Ele falou, pô, uma coisa que eu admiro no universo cripto é que ele atrai as mentes mais preparadas, parabéns pelo brilhante convidado aqui. Queria te agradecer pela sua presença e, pô, se você quiser dar algum recado final pro pessoal, falar onde te encontra, um pouco mais sobre o seu trabalho, pode ficar à vontade aí. Bacana. Eu vou falar só o seguinte, então, eu acho importante, Carlos, eu vi que tem uma porrada de pergunta aqui no chat que ficou para trás. Quem não me segue lá no @AlexandreSenra_ no Instagram. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, aí vocês mandam lá que eu respondo elas todas ao longo do dia de amanhã, beleza? São perguntas assim que eu acho que interessam a muitas pessoas e não só quem está formulando ela. Então acho bem bacana a gente ter essa oportunidade de responder publicamente. Fico à disposição, tá? É sempre um prazer estar aqui contigo. Conheci pessoalmente o Carlos no último final de semana no BitSampa, então foi muito bacana aí ter feito esse contato também contigo. E parabéns mais uma vez para o pessoal da Mercúrios, que eu sei que sempre estão trazendo conteúdo de qualidade aí. É isso, pessoal. Eu que agradeço aí pela presença do Alexandre. A gente se vê aí em próximos conteúdos. Quem ainda não deixou o like aí embaixo, deixem o like para ajudar a live a chegar em mais pessoas e conferir aí a respeito da Mercúrios Pro, certo? Nos vemos aí e até mais, pessoal.